Tudo começou há uma semana. Eu estava no meu quarto e ouvi a minha própria voz me chamando da sala escura. Jonas, venha aqui. O problema é que eu moro sozinho. Sozinho, exceto pelo meu cachorro. Buster é meu melhor amigo. Um Golden Retriever velho, com o focinho já ficando branco, que passa 90% do tempo dormindo aos meus pés. Nós vivemos neste apartamento há 3 anos. Sempre foi o nosso lugar seguro. Na primeira vez que ouvi a voz, Buster estava roncando no tapete ao meu lado. A voz era idêntica à minha, mas vazia, sem emoção. Jonas, levantei, o coração acelerado. Fui até a sala, vazia, a cozinha, vazia, nenhuma janela aberta. Voltei para o quarto. Buster levantou a cabeça, me olhou com seus olhos gentis e cansados e voltou a dormir. Estou trabalhando demais, pensei. É o estresse. Tentei esquecer. 2 dias depois aconteceu de novo. Eu estava no banho. A voz veio do lado de fora da porta do banheiro, clara como o dia. Jonas, a porta da frente, está aberta. Desliguei o chuveiro, o pânico subindo pela minha garganta. Enrolei uma toalha na cintura e andei na ponta dos pés até a entrada. A porta, que eu tinha certeza absoluta de ter trancado, estava ligeiramente entreaberta. Uma fresta de escuridão do corredor do prédio. Fechei a porta, tranquei, passei o ferrolho. Meu lar não parecia mais seguro. Parecia violado. Corri de volta para o quarto. Buster estava sentado na minha cama, olhando para mim, a cabeça inclinada, como se perguntasse o que estava errado. Naquela noite, instalei um aplicativo de câmera de segurança no meu notebook, a lente apontada para a porta da frente. Se alguém estivesse entrando, eu saberia. Fui para a cama, mas não consegui dormir, apenas olhando para a pequena tela do meu celular, que mostrava a imagem granulada da minha sala escura. Não houve vozes naquela noite, nem na noite seguinte. Comecei a relaxar. Talvez tivesse sido mesmo o estresse. Talvez eu tivesse esquecido a porta destrancada. Comecei a me sentir estúpido até a noite passada. Eu estava quase dormindo, no limbo entre a consciência e o sono. Buster dormia no chão, ao lado da minha cama. O apartamento estava em silêncio total. E então a voz. Mas desta vez não era da sala. Não era do corredor. Era um sussurro. Bem ao meu lado, vindo da escuridão do chão, de onde Buster estava. A minha própria voz, sussurrando um segredo que eu nunca contei a ninguém. A voz disse: Jonas, eu sei que você tem medo do que está debaixo da cama. Eu não dormi. Fiquei imóvel na cama a noite inteira, com os olhos arregalados, fixos no teto. O medo era tão intenso que eu mal conseguia respirar. O medo do que estava debaixo da cama. E o medo ainda maior da voz que sabia disso. Eu não ousei olhar para o chão. Não até o primeiro raio de sol entrar pela janela. Quando o dia clareou, olhei para o lado da cama. Meu cachorro estava lá, dormindo tranquilamente, a respiração suave. Ele parecia tão normal, tão inocente. Ao me ver acordado, ele levantou a cabeça, abanou o rabo e me deu aquele mesmo olhar carinhoso de sempre. Minha mente estava em frangalhos. Era ele? Não podia ser. Era o meu cachorro, meu companheiro. Eu estava enlouquecendo. Era a única explicação. Eu precisava provar isso a mim mesmo. Naquela tarde, comprei o melhor equipamento que pude encontrar. Microfones sensíveis, pequenas câmeras de vigilância. Transformei meu apartamento em uma fortaleza de observação. Coloquei uma câmera na sala, uma no corredor e uma no meu quarto, apontada diretamente para o lugar onde meu cachorro costumava dormir. Sentei-me à minha escrivaninha com o notebook, exibindo as imagens das 3 câmeras em tempo real. Meu plano era simples. Eu ficaria no quarto com meu cachorro em silêncio. Se a voz aparecesse em outro cômodo e as câmeras mostrassem que o local estava vazio, eu teria a prova. A prova de que era tudo na minha cabeça. A noite caiu. Meu cachorro dormia no tapete a poucos metros de mim. As telas no meu notebook mostravam a sala e o corredor em um silêncio fantasmagórico. As horas se arrastavam. Nada. Para testar, eu disse em voz alta para mim mesmo: acho que vou pegar um copo d'água. Fiquei em silêncio, esperando. Nada. Senti um pingo de alívio. Talvez a minha presença, a minha vigília, estivesse impedindo o que quer que fosse.
Então pensei comigo mesmo, sem dizer uma palavra. Esqueci meu celular na sala. E no mesmo instante, vindo do microfone conectado à câmera da sala, a minha própria voz soou pelos fones de ouvido, clara e vazia. Não esqueceu. Ele está no seu bolso. Um calafrio percorreu meu corpo. Olhei para a tela da câmera da sala. Vazia. Olhei para a tela do corredor. Vazio. A voz não estava apenas me imitando. Estava lendo meus pensamentos. Com as mãos trêmulas, voltei a atenção para a câmera do meu quarto. Nela, eu me via sentado, paralisado de terror. E no chão, meu cachorro continuava dormindo. Parecia não ter se movido 1 centímetro, mas eu tinha gravado. Voltei o áudio, sincronizando-o com o vídeo. E então, eu vi, no exato milissegundo em que a voz soou nos meus fones, uma pequena, quase imperceptível, vibração percorreu a garganta do meu cachorro adormecido. A boca dele não se mexeu. Seus olhos não se abriram. Mas o som, a minha voz, o meu pensamento, tinha vindo dele. Não era eu quem estava louco. Era algo muito, muito pior. A prova não me libertou. Ela me aprisionou. Olhei para o meu cachorro, meu companheiro de anos, que agora me olhava de volta, abanando o rabo. E com o coração em pedaços eu sussurrei: "O que é você?" Meu cachorro não latiu. Ele não se moveu. Apenas inclinou a cabeça. E a minha própria voz, calma e terrivelmente íntima, soou do lugar onde ele estava. "Eu sou seu amigo. Eu sempre estive aqui. A partir daquele dia, a tortura se tornou constante." A voz não esperava mais a escuridão. Ela falava a qualquer hora, sempre lendo meus pensamentos mais profundos e usando-os contra mim. Enquanto eu tentava trabalhar, a voz sussurrava sobre meus fracassos. "Você não vai conseguir terminar isso. Você nunca termina nada." Enquanto eu comia, ela zombava das minhas inseguranças. "É por isso que ela te deixou. Por causa dessa sua fraqueza." Eu comecei a usar fones de ouvido com música no volume máximo, dia e noite, numa tentativa desesperada de abafar a voz. Mas não adiantava. Eu não a ouvia com os meus ouvidos. Eu a ouvia na minha alma. E meu cachorro estava sempre lá, me observando com seus olhos gentis, o monstro escondido por trás daquela máscara de lealdade. A coisa começou a me isolar do mundo. Um dia, recebi uma mensagem furiosa da minha irmã. "Que brincadeira foi essa? Por que você ligou para a mamãe e disse aquelas coisas horríveis?" Eu não tinha ligado para ninguém. Meu celular estava ao meu lado o tempo todo. Verifiquei meu histórico de chamadas. Havia uma ligação de 10 minutos para a minha mãe, feita 1 hora antes. Uma ligação que eu nunca fiz. A criatura estava usando a minha voz para cortar meus últimos laços com o mundo exterior. Parei de sair. Desliguei o celular. Meu apartamento se tornou minha fortaleza e minha prisão. Eu estava com medo de ficar com meu cachorro, mas estava com mais medo ainda de deixá-lo sozinho. O que aquela coisa faria se eu não estivesse por perto para impedi-la? Ela começou a me guiar. Meu cachorro se levantava no meio da noite e ia para a porta da frente, arranhando a madeira. A voz sussurrava: "Tem alguém lá fora. Deixa entrar." Eu olhava pela câmera. O corredor estava sempre vazio. Uma noite ele não foi para a porta da frente. Ele foi para a porta que dava para o corredor do prédio e desceu as escadas até o subsolo. Fui atrás dele, o coração martelando. Ele parou em frente a uma porta de metal trancada. A porta do porão do prédio. Meu cachorro se sentou e ficou olhando para a porta. E a minha voz sussurrou, cheia de uma animação infantil e doentia: "Eu quero te mostrar uma coisa. Está aí dentro. Abra." Naquela noite eu tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez. Mas não adiantou. No meio da madrugada, acordei com o som de arranhões na porta do meu quarto. Meu cachorro estava do outro lado, querendo entrar. Mas a voz que me chamava não era um sussurro. Era uma ordem. A minha própria voz, dura e fria, disse: "Abra a porta! Nós vamos lá para baixo. Agora!" Eu fiquei no quarto empurrando a cômoda contra a porta, enquanto a coisa do outro lado arranhava e ordenava com a minha própria voz. As horas se passaram. O som não parava. Eu estava encurralado, um prisioneiro no meu próprio quarto. Então a voz mudou. Parou de ordenar e se tornou calma, quase razoável.
Eu não preciso de você para abrir a porta do porão, mas este corpo está velho, cansado. O coração dele vai parar em breve. Um silêncio. E então a frase que selou meu destino. E quando ele morrer, eu vou precisar de um novo lar. E só há um outro aqui dentro. A ameaça era clara. Quando meu cachorro morresse, a coisa viria para mim. Então ela me ofereceu um acordo. Me ajude a abrir aquela porta e eu o deixarei em paz. Eu sairei deste corpo e seu cachorro será seu novamente. Se recusar, eu vou apenas esperar. O arranhado na porta parou e foi substituído por um choro baixo e fraco. O choro verdadeiro do meu cachorro. Ele estava sofrendo. A coisa o estava matando lentamente. E a escolha era minha. Libertar um monstro no mundo para salvar meu amigo. Ou deixar meu amigo morrer para em seguida me tornar o monstro. Não havia escolha. Não para mim. Arrastei a cômoda e abri a porta. Meu cachorro estava lá, fraco, as pernas tremendo. Ele me olhou e pela primeira vez em semanas eu vi o meu cachorro de verdade naqueles olhos. Descemos juntos até o porão. Com uma barra de ferro da minha caixa de ferramentas, arrebentei o cadeado velho e enferrujado. A porta de metal se abriu com um rangido alto, revelando uma escuridão total e com cheiro de mofo. Meu cachorro, sem hesitar, caminhou para dentro da escuridão. Ele parou a alguns metros e se virou para me olhar. E do fundo do porão, a minha voz soou uma última vez, mas diferente, ecoando como se viesse de um poço profundo. Obrigado. Uma fumaça negra e densa saiu do corpo do meu cachorro, se contorcendo no ar por um segundo antes de ser sugada para as profundezas do porão. Meu cachorro desabou no chão. Corri e o peguei no colo. Ele estava magro, fraco, mas estava vivo. E era ele, apenas ele. Levei-o para cima. A voz tinha partido. O pesadelo, eu pensei, tinha acabado. Por uma semana, a vida foi normal. Meu cachorro voltou a ser o cachorro velho e preguiçoso que eu amava. Não havia mais vozes nem sussurros. Eu tinha feito a escolha certa. Eu tinha salvado meu amigo, até hoje de manhã. Eu estava tomando café, assistindo ao noticiário local. A reportagem me fez derrubar a xícara no chão. Moradores de um prédio no centro da cidade estão sendo evacuados, disse a repórter, após relatos de um estranho gás tóxico vazando do porão. A câmera mostrou a fachada do meu prédio, cercada por viaturas. A repórter continuou. Autoridades estão confusas com a natureza do gás e com relatos de moradores sobre sombras que se movem e vozes que os chamam de dentro de seus apartamentos. Olhei para meu cachorro, que dormia tranquilamente no tapete. E o peso do que eu fiz caiu sobre mim como uma montanha. Eu não acabei com o pesadelo. Eu apenas o libertei para todos os outros.